Pronto, começou a gravação. Então vamos continuar na nossa live, né, do cursinho pré-ENEM de Biologia e do PIBID Polivalente, com mais uma monitoria de Ciências Biológicas Universitários, tá? Então fique à vontade, gente. Boa tarde para todo mundo. A aula é de vocês agora. Tá dando para ouvir, para ver direitinho? Sim, tá sim. Então, boa tarde para todo mundo, né? Bem-vindos a mais uma monitoria de biologia. Hoje quem vai dar monitoria para vocês sou eu, Jaqueline, a Ariane e a Ana Carolina. E na aula de hoje a gente vai falar sobre a citologia 1, que fala um pouquinho sobre os tipos de célula, a membrana plasmática, as organelas que cada célula possui e fala um pouquinho também dos tipos de transporte, né? Que é o passivo e o ativo. Então, eu vou começar a falar um pouquinho, então, sobre a citologia. A citologia, então, ela é o ramo da biologia que vai estudar as células no que diz respeito à sua estrutura, suas funções e sua importância na complexidade dos seres vivos. Para a gente começar a entender de onde veio esse conceito, né, de célula, a gente tem que entrar um pouquinho no contexto histórico. Lá em 1665, esse cientista que está aqui, o primeiro, Robert Koch, ele é um inglês que fez o primeiro experimento que observou a célula. Ele pegou uma cortiça, para quem não sabe, é um material que é retirado da casca de uma árvore. Geralmente aquelas tampinhas que tampam o vidro, o vinho, aquelas marronzinhas. Então ele pegou uma cortiça e observou essa cortiça em um microscópio. E aí, ao observar essa cortiça, ele viu que no microscópio era possível ver que ela possuía vários espaços vazios, igual está nessa primeira foto aqui. Então, ele detectou esses espaços vazios e ele acabou denominando esses espaços vazios de célula, que em latim significa pequena cavidade. E daí, então, surgiu o termo, o conceito célula. Muitos outros pesquisadores, né, contribuíram também para essa questão da célula. E dois em especial, né, que é o Schwann e o Sladen, que em 1838, criaram a teoria celular, que diz que todos os seres vivos são constituídos por células, e que as células são unidades morfológicas dos seres vivos, ou seja, são as unidades que formam o ser vivo, né, os seres vivos, porque a gente sabe que tudo do nosso corpo é constituído a partir de células. E aí, então, a teoria diz isso, só que tem a exceção, né, que no caso são os vírus, porque os vírus são acelulares, ou seja, eles não possuem células. E como eles são parasitas obrigatórios, eles só conseguem se desenvolver e realizar a atividade metabólica dentro de outro organismo, de um outro ser vivo. Então, com exceção do vírus, todos os outros seres vivos são constituídos a partir de célula. Então, é basicamente isso que diz a teoria celular. Agora que a gente já tem uma base histórica sobre como que foi o processo de surgimento do termo célula, a gente vai falar um pouquinho dos tipos de célula. A primeira célula que a gente tem é a célula bacteriana, que é a célula mais simples que a gente tem. Ela é unicelular, ou seja, possui apenas uma célula, e ela também é procarionte, ou seja, o material genético, a gente pode ver aqui no citoplasma, que ele não é delimitado, né, por nenhum envoltório. Além disso, ela também não possui organelas membranosas. Então, agora eu vou falar com vocês sobre cada estrutura que está presente, então, na célula bacteriana. Então, a primeira estrutura que a gente vê aqui, em meio alaranjado, é a membrana plasmática, que vai ser responsável por envolver o citoplasma, que é essa parte toda amarelinha, onde as estruturas estão dentro. A gente também tem a parede celular, que é essa azulzinha, que
que vai garantir para essa célula a proteção e também vai dar a fórmula. A gente também tem a cápsula, que vai proteger essa célula contra a desidratação, né, a perca de água, e vai conferir uma proteção também contra os macrófagos. Depois a gente tem as fibras, que são tipo esses pelinhos aqui, que estão na parte rosinha, que estão na cápsula. Essas fibras, elas vão ajudar que essa bactéria, que ela se fixe no substrato e que ela se fixe também em outra bactéria ou em outra célula. Depois, dentro do citoplasma, a gente tem esses plasmídios, que têm funções relacionadas à sobrevivência, né, dessa bactéria. Depois a gente vê aqui, bem no meio desse citoplasma, a gente vê o DNA, todo abertinho aqui, parece uma cordinha, e ele está associado com o mesossomo, né, e é nele que vai conter as informações genéticas. Perto aqui do DNA, a gente também vê o nucleóide, que é onde se encontra mesmo o material genético. Do lado do nucleóide aqui, a gente vê o flagelo, que é como se fosse um rabinho dessa célula bacteriana, e aí esse flagelo vai trazer para essa célula a mobilidade, e ele também pode ajudar na detecção de alterações no meio ambiente. A gente também tem essas bolinhas vermelhas, que estão todas aqui na parte de fora do citoplasma, e essas bolinhas são as enzimas que estão relacionadas com a respiração e que estão ligadas à face interna da membrana plasmática. Essas pequenas pontinhos que a gente tem em todo o citoplasma são os ribossomos, que tem como principal função a síntese de proteínas, e de amarelinho aqui a gente vê o citoplasma, né, que é o local onde ocorrem todas as atividades enzimáticas, e é o local também que abriga todas essas estruturas. Por último, a gente vê também o mesossomo, que é essa pequena invaginaçãozinha aqui que a gente vê no citoplasma. Esse mesossomo, ele vai ser responsável pela respiração celular, pela respiração dessa bactéria. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os outros dois tipos de célula, que é a célula animal e a célula vegetal. Na célula animal e na célula vegetal, não vou entrar muito a fundo em questão de função das organelas, porque mais para frente a Ana vai explicar organelas com organelas para vocês. Então, basicamente, o que a gente tem que prestar mais atenção é nas diferenças que uma célula possui da outra. Quais organelas estão presentes em uma, quais organelas estão presentes em outras, e quais as principais diferenças. Então, vamos lá. Na célula animal, a gente tem a cromatina, a gente tem o nucleolo, que é essa bolinha azulzinha aqui, que fica dentro do núcleo. De azul mais clarinho, a gente tem o núcleo. De azulzinho pequenininho do lado do núcleo, a gente tem o lisossomo, que é essa bolinha azulzinha que tá no citoplasma. De vermelhinho aqui, a gente vê o retículo endoplasmático liso. Do ladinho do retículo endoplasmático liso, a gente vê a mitocôndria, de amarelinha. Perto da mitocôndria, a gente tem o complexo de Golgi, que é esse roxinho. Do lado do complexo de Golgi, a gente tem o ribossomo, que são essas pequenas bolinhas que a gente vê no citoplasma. Do lado do ribossomo, a gente tem o citoplasma, né, que é o local onde estão todas essas estruturas, que é o local onde vai acontecer as atividades enzimáticas dessa célula. De vermelhinho, a gente tem a membrana plasmática, que vai estar delimitando essa célula, separando o meio interno do meio externo. E aqui, dentro do citoplasma, a gente vê pequenos tracinhos, que é o citoesqueleto, que vai permitir uma sustentação para essa célula e vai ajudar também, né, quando essas organelas precisarem se locomover. De verdinho aqui, a gente vê o centríolo. E de laranja, do lado do retículo endoplasmático liso, a gente vê o retículo endoplasmático rugoso. Já na célula vegetal, a gente tem de branco a membrana plasmática,
Essas bolinhas amarelas que são o ribossomo. De verde mais escuro, delimitando essa célula, a gente tem a parede celular. De verde mais claro aqui no centro, a gente vê o citoplasma. De azulzinho claro, a gente vê o vacúolo. De meio que vermelho, aqui a gente vê a mitocôndria. De roxinho, a gente tem o peroxissomo. De amarelo, a gente vê aqui no centro o núcleo. Do ladinho do núcleo, a gente vê pequenas invaginaçõezinhas, que no caso é o retículo endoplasmático rugoso. Um pouco mais acima, a gente vê o cloroplasto aqui de verdinho. E acima do cloroplasto, a gente vê o complexo de Golgi. Então, basicamente, o que distingue a célula vegetal da célula animal é que a célula vegetal, ela vai apresentar a parede celular, vai apresentar também o cloroplasto e vai apresentar os vacúolos, coisa que a célula animal não vai apresentar. Já outras organelas, como mitocôndria, complexo de Golgi, o retículo endoplasmático, o ribossomo e a membrana plasmática, são organelas que são comuns às duas células. Então, basicamente, a diferença principal está na parede celular, no cloroplasto e nos vacúolos. Agora eu vou falar, então, um pouquinho sobre a membrana plasmática. Então, a membrana plasmática, ou plasmalema, é um envoltório fino, poroso e microscópico que reveste as células dos seres procariontes e eucariontes, formada por uma dupla camada de fosfolipídios, com proteínas mergulhadas na bicamada, que forma aquele famoso modelo mosaico fluido. Algumas das funções, então, da membrana plasmática. Permeabilidade seletiva, que é a mais famosa, né, que todo mundo conhece, que é o controle, né, do que entra e o que sai de dentro da célula. A membrana também, ela faz a proteção das estruturas celulares. Ela vai delimitar o conteúdo intracelular, o conteúdo que está dentro da célula, e vai separar ele do conteúdo externo, do conteúdo extracelular. Além disso, ela vai realizar também o transporte de substâncias que são essenciais ao metabolismo celular. E, além disso, ela faz o reconhecimento de substâncias, graças à presença de receptores específicos. Agora, com essa imagem aqui, agora tem aqui a imagem da membrana plasmática. Então, basicamente, o que eu falei com vocês está demonstrado nessa imagem. Então, a membrana plasmática, ela é constituída por fosfolipídios, só um minuto, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim. Minha internet parece que começou a cair. Espera aí que eu vou voltar, então. Tá dando para todo mundo ver? Sim, tô vendo. Tá, joia. Então, a membrana plasmática ela é formada por fosfolipídios, que tem a parte polar, que é essa parte aqui da cabecinha, essa parte azulzinha, e tem a parte não polar, que é essa parte aqui que fica voltada para a parte interna. E aí, de vermelhinho, de rosinha, aqui a gente vê as proteínas, que vão fazer os transportes de substâncias para dentro dessa célula.
De amarelinho, a gente vê o colesterol, que vai ajudar a aumentar a propriedade da barreira dessa bicamada, dando mais rigidez. Embaixo, a gente tem os filamentos do citoesqueleto, que vão dar sustentação para essa bicamada. Aí aqui está mostrando a superfície da membrana interna, que é essa parte de baixo, que está voltada para a parte interna da célula, igual está mostrando nessa bolinha aqui. E tem a parte externa, que está voltada para a parte externa da célula. De verdinho aqui a gente vê o carboidrato associado com uma proteína. E quando esse carboidrato está associado a uma proteína, ele é chamado de glicoproteína. E aqui está mostrando também a bicamada, então, com a partezinha polar e a parte não polar, que é a parte que fica voltada. Agora eu vou explicar um pouco sobre a fisiologia da membrana e os transportes. A permeabilidade seletiva é uma propriedade da membrana que permite a saída e entrada de substância da célula. Contudo, as moléculas que transitam pela membrana são selecionadas de maneira criteriosa, de acordo com a carga e o tamanho dessas moléculas. Acontece que o transporte através da membrana ela é feita por essa permeabilidade seletiva que tem na membrana. Essa permeabilidade, ela controla o que entra e o que sai da membrana, de dentro da célula, que é passado pela membrana. Por exemplo, nessa imagem do lado, tem os gases, as moléculas hidrofóbicas e as moléculas polares pequenas, que elas atravessam livremente a membrana. Elas passam devido a essa permeabilidade que controla que elas devem entrar ou sair da célula, enquanto as moléculas grandes, polares grandes, glicose, aminoácidos e moléculas carregadas, que são os íons, elas não entram livremente. Elas são feitas por carreadores, que eu vou explicar mais para frente. Mas, por exemplo, a água, o gás oxigênio, eles devem entrar na célula. Já o gás carbônico, ele deve sair. Isso acontece livremente por meio dessa diferença de concentração entre a membrana e o meio extracelular. Pode passar, por favor. Existem dois tipos de transporte através da membrana, o ativo e o passivo. O passivo, ele é dividido em difusão simples, osmose e difusão facilitada. Pode passar, que eu vou explicar melhor. Nesses 3 pontinhos, como que eu vou dizer? Existe o meio hipertônico, hipotônico e isotônico. São formas de dizer o meio de concentração. No meio de concentração, quando diz que o meio está hipertônico, significa que ele está mais concentrado em relação ao outro. Quando o meio está hipotônico, é que ele está menos concentrado em relação ao outro, e quando está isotônico, é que a concentração está igual entre os meios. Então, eu vou falar do transporte passivo, que ele é realizado a favor do gradiente de concentração sem gasto de energia, ou seja, o ATP. Essas moléculas, então, elas conseguem transitar, entrando e saindo, como eu falei, a água, o gás oxigênio, enfim, moléculas pequenas, elas transitam livremente, entra e sai da célula, mas não gastam energia. Elas seguem o fluxo do meio mais concentrado para o menos concentrado. Isso se chama transporte passivo. Eu vou explicar melhor. Ele é dividido em difusão simples, difusão facilitada e osmose. A diferença é que na difusão simples, as passagens do soluto do meio hipertônico, ou seja, do mais concentrado para o menos concentrado, não tem gasto de ATP. Então, elas passam dessas regiões para criar meio que um meio isotônico. Vocês podem ver nessas 3 imagens, que na primeira, eu vou dar o exemplo como se fosse o gás oxigênio em azul e o gás carbônico em vermelho. Eles
O gás oxigênio, ele entra na célula por meio da membrana, que seria esses pontinhos do meio. Então, eles transitam livremente do meio mais concentrado para o menos concentrado. Pode passar, por favor. Já a osmose, ela é meio que ao contrário, porque enquanto a difusão simples era a passagem do meio mais concentrado para o menos concentrado, vocês podem ver que está escrito que a osmose já é a passagem do solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado. Ela passa do meio hipotônico para o meio hipertônico, até a concentração igualar entre os lados e atingir a solução isotônica, sem gasto de ATP. Vocês podem ver que nessa imagem, ela mostra meio que a osmose com moléculas de açúcar e a molécula de água. Na primeira parte, mostra que tem muito mais moléculas de água no lado esquerdo e elas passam desse meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Pode passar, por favor. E aqui que eu coloquei foi meio que um exemplo, com as hemácias. Essa osmose na célula animal, ela é a difusão através da membrana semipermeável, que passa o solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado, e é o que acontece com as hemácias, que é as células do sangue, com a água. Então, vocês podem ver que na solução A, que seria, no caso, essa do meio, que é a solução isotônica. Ou seja, é aquela que a hemácia, ela se encontra no meio de mesma concentração de água que o seu interior. Ou seja, é um meio isotônico, então ela não perde nem ganha água. A água fica transitando, tá vendo essa setinha? Porque não entra nem sai mais água. Ela continua. Já a letra B, ele está escrito que é um meio hipotônico. O meio hipotônico é quando tem menos concentração. E quando tem menos concentração, ela tem... Não, pera. Quando tem menos concentração, entra água dentro da célula. Por isso que há esse rompimento da hemácia. Seria, no caso, essa primeira imagem, quando a célula está se expandindo, porque a água está entrando do meio que estava menos concentrado para o meio mais concentrado. E ela se expande, porque entra água na célula, isso provoca um aumento no volume da hemácia. Por isso que leva à ruptura da membrana, que é chamada de plasmoptise, ou hemólise, devido a essa entrada de água. E já na solução C, que seria essa última, é chamada de hipertônica porque há essa saída de água da hemácia. Porque a hemácia está no meio mais concentrado. Quer dizer, a água é o mais concentrado, ela está no meio, a hemácia seria o menos concentrada, é a água mais concentrada. Então, ela perde água, porque a osmose, esse processo esse processo da água do meio menos concentrado para o mais concentrado, então ela perde a água que ela meio que murcha, fazendo esse murchamento, que é chamado de plasmose ou crenação. Pode passar, por favor. Aqui tem outro exemplo, que é a osmose na célula vegetal, que ocorre da mesma forma. Na solução A, que é a primeira, é a solução isotônica. Ou seja, não há alteração no volume da célula, porque as concentrações entre as células são iguais. Então, na célula B, é uma célula hipotônica, ou seja, menos concentrada. Então, a célula fica túrgida, ou seja, inchada, porque entra água, mas ela não se rompe, diferente da hemácia, ela não se rompe, ela é devido à resistência da parede celular. Por isso, as células vegetais, como a Jaqueline falou, tem essa parede celular, que é resistente, então ela não se rompe.
Já na solução C, é uma solução hipertônica, ou seja, mais concentrada. E por isso houve a saída de água, porque a água tende a sair do meio mais concentrado, do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então a membrana se desprende da parede celular e a célula murcha, que é a plasmólise. Pode passar. Se a célula plasmolizada, que é aquela célula que murcha, ela for colocada em uma solução hipotônica, ela ganha água e retoma o seu volume original. Esse fenômeno é conhecido como desplasmólise. Aqui na imagem vocês podem ver que seria uma célula plasmolizada, que quando é colocada em solução hipotônica, ela retoma o seu volume original. Pode passar. Agora eu vou explicar sobre a difusão facilitada, que ela é a passagem do soluto do meio hipertônico por meio de proteínas carreadoras ou permeases, mesma coisa, sem gasto de ATP. Então, apesar de ela envolver carreadores, ela é uma difusão passiva também, que não gasta energia, porque nesse caso as proteínas carreadoras, elas atuam facilitando as passagens dessas moléculas. Então, ocorre meio que uma difusão simples, mas com a ajuda desses carreadores. Então, uma difusão simples demoraria muito mais para essas moléculas atravessarem a membrana e os carreadores fazem essa função. Então, esse processo ele é mais comum no transporte de glicose, aminoácidos. Essas soluções que são naturalmente impermeáveis à membrana, os carreadores ajudam eles a ser transportados entre as membranas, porque naturalmente eles seriam impermeáveis. Então, uma difusão simples não seria capaz, quer dizer, seria, mas demoraria bem mais. E, por exemplo, nesse GIF, o processo, vocês podem ver que é muito parecido com a difusão simples, porém, esse carreador, que é essa proteína, desculpa, no meio, elas meio que seguram as moléculas e soltam, tá vendo? Elas seguram e soltam, que tipo, passando do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Pode passar. Agora eu vou explicar para vocês o transporte ativo. O transporte ativo, ele é contra o gradiente de concentração e com gasto de ATP. Devido ao gasto de ATP, as proteínas que fazem transporte ativo são chamadas de bombas. Aqui embaixo a gente tem um exemplo da bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio atua bombeando 3 íons de sódio para o meio extracelular e 2 íons para o meio intracelular. Com isso, gera-se uma polarização da membrana, que é fundamental para a condução de impulso nervoso, por exemplo. Então, um transporte ativo parece bem similar à difusão facilitada, como a Ariane explicou anteriormente. Para que possa ser transportado, o substrato liga-se a um carreador de membrana, que então muda sua conformação, liberando o substrato no compartimento oposto. O transporte ativo, ele difere da difusão facilitada porque ele muda de conformação da proteína carreadora, requer a entrada de energia. E na difusão facilitada, como a Mariane falou, ele não precisa da entrada de energia, que seria esse ATP. Então, o transporte ativo primário, a energia que empurra as moléculas contra seu gradiente de concentração vem diretamente das ligações fosfato de alta energia de ATP. Pelo fato do transporte ativo primário usar ATP como sua fonte de energia,
diversos transportadores ativos primários são conhecidos como ATPase. A bomba de sódio e potássio é um exemplo disso. Então, como que funciona essa bomba de sódio e potássio? A bomba de sódio e potássio, provavelmente é a proteína transportadora mais importante na célula dos animais, porque mantém os gradientes de concentração, que é o sódio e o potássio, através da membrana celular. Aí, como que isso acontece? O transportador é arranjado da membrana celular de modo que bombeia 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro da célula, a cada ATP consumido. Isso daí seria um GIF, mas ele não tá. Hoje aquele... não. Ele não tá funcionando, porque ia tá mostrando para vocês o seguinte. A cada acionamento da bomba, a bomba seria esse roxinho aí, né? A bomba... não, isso daí seria proteína. A bomba de sódio e potássio seria tudo. A cada acionamento da bomba de sódio e potássio, 3 sódios. O sódio, ele seria essas bolinhas amarelinhas pequenininhas. Então, 3 sódios iria se ligar ao seu sítio específico. Aí ia estar mostrando tão bonitinho para vocês verem. Específico na proteína. A proteína é esse roxinho. E o ATP também vai se ligar a essa proteína e perder um radical de fosfato, transformando em ADP. Isso provoca alteração da conformação da proteína, que ligam os íons de sódio no meio extracelular, que liberam, né, os íons de sódio no meio extracelular. Aí, no mesmo momento, 2 potássios, que é esse verdinho, essa bolinha verdinha maior, ele vai se ligar à proteína em seu sítio específico, e o fosfato é liberado, e a proteína retoma a sua conformação original, liberando os íons potássio no meio interior da célula. Aí, como a gente pode ver aqui, o potássio, ele é maiorzinho. Aí a gente pode perceber que na proteína, ele vai se ligar a essa bolinha maior que está em cima, onde a Jaqueline está mostrando com a setinha. E já o sódio, ele é menorzinho. Então, ele vai se ligar nos menorzinhos aí. Por isso que fala que ele se liga ao seu sítio específico. Então, o sódio não tem como ele se ligar no maiorzinho, não. É só no menorzinho. E o potássio se liga ao maior. Aí, ele vai se modificando. Pode passar, Jaqueline. Então, o transporte em bloco. Partículas muito grandes entram... na célula somente por endocitose. É um tipo de transporte que também gasta energia devido à movimentação da membrana. A fagocitose. A fagocitose é o englobamento de partículas grandes e sólidas com emissão de pseudópodes. No interior da célula formam uma vesícula, que é o chamado fagossomo, que se funde ao lisossomo, promovendo a digestão intracelular. Então, a fagocitose significa comer, né? Nesse processo, a célula engloba partículas sólidas relativamente grandes, como a gente pode ver aí. A célula entrando em contato com a partícula emite pseudópodos, que englobam formando vacúolos alimentares. Quer ver? Aí, ó, forma vacúolo alimentar. A fagocitose é observada principalmente em células isoladas, como amebas e leucócitos. No caso da ameba, ela vai se tratar de um processo nutritivo. Já no caso do leucócitos, é um processo de defesa contra a bactéria que invade seu organismo. Pode passar. Pinocitose. A pinocitose vai ser o endócito de partículas pequenas e líquidas sem emissão de pseudópodes. Então, nesse caso, a membrana sofre invaginação, formando, desculpa o erro, um canal que origina o pinossomo, que também se funde ao lisossomo. Então,
pinocitose vai significar beber. É um processo mais delicado do que a fagocitose, sendo difícil sua observação no microscópio óptico. As partículas líquidas são muito pequenas, são capturadas por esse processo. A membrana plasmática na região de concentração com a partícula se invagina, aprofundando-se no interior do citoplasma, formando um canal. Aí, por fim, a partícula é envolvida por um pedaço da membrana que solta, formando vesículas de pinocitose. Provavelmente a maioria das células seja capaz de realizar a pinocitose, que esse processo, então, geral, enquanto a fagocitose se restringe a alguns tipos de célula. Pode passar. Aqui eu vou falar para vocês os tipos de organelas, igual a Jaqueline tinha começado a falar lá na frente. A mitocôndria. A mitocôndria é isso aí, obrigada. Essa rosinha com uns azulzinho encaracolada aí. Ela é responsável pela respiração celular, principal processo da obtenção de energia da célula. A mitocôndria, ela existe em células vegetais e animais, como a Jaqueline falou, e com a função, né, de produzir energia através da respiração. Aí vamos lá para o ribossomo. O ribossomo, ele é responsável pela síntese de proteína. São organelas responsáveis pela síntese de proteínas da célula, que é parecendo um caracolzinho, eu não sei te explicar direito como que ele é, não. O complexo de Golgi. Um professor meu falava que a gente podia lembrar desse complexo de Golgi, lembrando o sinalzinho de Wi-Fi. O complexo de Golgi, a principal função dele é a síntese de secreção e de polissacarídeos. Ele formado por vacúolos sobrepostos, né, que é um em cima do outro, por isso o sinal do Wi-Fi, com a função de armazenar substância de secreção e a produção dos lisossomos. Embaixo, os centríolos. Nossa, tá tão ruim para ler. Compõem os citoesqueletos e são importantes para a divisão celular. Aí, vamos lá para... Calma aí. Não, vamos continuar nos centríolos. Ele é típico das células animais e em algumas plantas, como as briófitas e as pteridófitas. E ele é responsável pela formação de cílios e flagelos e orienta a fusão mitótica na divisão celular. Aí, lá no lisossomo agora. O lisossomo, ele é responsável pela digestão intracelular. Ele é uma estrutura rica em enzima que possui a função da digestão intracelular. Parece uma laranjinha partida ao meio, que a gente pode ter meio que uma noção. Aí do lado está o peroxissomo, ele atua na decomposição de substâncias tóxicas. O próximo, aqui, o cloroplasto. O cloroplasto, ele contém clorofila, o pigmento responsável pela absorção de luz na fotossíntese. O cloroplasto, então, ele é responsável pela fotossíntese através do seu pigmento denominado de clorofila, que dá cor verde ao vegetal. Então, o cloroplasto, ele só está presente nas células vegetais. Na célula animal, ele não está presente. Embaixo aí, ó, o aminoplasto. Ele é uma reserva energética do amido, que é onde a Jaqueline está te mostrando aí. Aí sobe para mim, Jaqueline, lá no plasmídeos. Ele é exclusivo das plantas, faz reservas de substâncias e pigmentos. Agora lá no vacúolo.
ele exclusivo das plantas também, controle da entrada de água e reserva de substância. O vacúolo, eles são típicos das células vegetais, são estruturas armazenadoras de água e outras substâncias químicas, não é só de água, não. Em cima, o retículo endoplasmático liso, tem o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. A gente vai falar do retículo endoplasmático liso. Ele é principalmente no transporte de aminoácido e síntese de lipídios e carboidratos. Já o retículo endoplasmático rugoso, que é esse mais um rosa mais para um lado de um roxo, ele participa da síntese e armazenamento de proteínas, possui ribossomos aderidos a membranas, e o retículo endoplasmático liso, ele não possui esses ribossomos aderidos à sua membrana. Então, o retículo endoplasmático pode ser do tipo liso ou rugoso, possuem a finalidade de armazenar e transportar substâncias na célula. O liso associa-se à produção de lipídios e o rugoso à produção de proteínas. Eu queria pedir a Jaqueline, rapidinho, para tirar os slides para me mostrar um negócio para vocês. Tem como? Só um minuto. Alguém liga o áudio aí para mim, me fala se vocês estão vendo. Tô vendo. Sim. Aí aqui, ó, eu vou mostrar para vocês uma célula em 3D. Essa célula aqui é célula animal, tá, gente? Essa daqui não é a vegetal. A vegetal vocês iam encontrar o cloroplasto. Essa daqui não tem. Aí, aqui em número 1 não, desculpa. Essa bolinha redonda aqui seria o núcleo. A número 1 aqui é o retículo endoplasmático. Esse retículo endoplasmático aqui, ele é o rugoso. E o de baixo, aqui está falando que é o complexo de Golgi, mas é mentira. O complexo de Golgi é esse daqui, ó, que eu falei que parecia um sinalzinho de Wi-Fi. Esse daqui é o retículo endoplasmático liso. E o de cima é o rugoso, aqui, ó. Retículo endoplasmático, só que esse aqui é o rugoso e esse aqui é o liso. Aqui na 2 é o lisossomo. O lisossomo é uma estrutura rica em enzima que possui função de digestão intracelular. Aqui, não, calma aí. 1, 2, 3, a 3 seria esse daqui, ó, né, que aqui tá mostrando errado, que é o complexo de Golgi, né, que é a função de armazenar substâncias de secreção e a produção de lisossomos. Na 4 aqui, fala, não dá para ver direitinho, mas é o centríolos. Ele é responsável pela formação de cílios e flagelos e orienta a fusa mitótica e divisão celular. E na 5 aqui seria a mitocôndria. A mitocôndria, ela é responsável pela produção de energia através da respiração. Aí eu só queria mostrar para vocês mesmo que, ó, como seria essa célula. Aqui seria essa parte azulzinha aqui seria a membrana celular. E aqui, e essas daqui, essas partes dentro aqui, seria o citoplasma, né? E as organelas presentes nela, dentro dele. Aí aqui eu não sei, mas tem jeito de dar zoom, mas eu não vou saber fazer isso para vocês, não. Mas é só para mostrar mesmo. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Jaqueline, tem como você voltar?
Isso. Aí eu espero que apareceu para todo mundo. Então, essas daí são as organelas, as principais organelas no citoplasma. E por hoje é só de matéria, e agora eu vou passar os exercícios para vocês. São exercícios do Enem, como a gente tinha combinado com vocês lá no início da nossa monitoria. Então, vamos lá. Eu vou ler para vocês, mas esses slides a gente vai disponibilizar para vocês lá no grupo de monitoria. E essa gravação aqui também vai ficar salva, né? Então, a número 1. Uma das estratégias para conservação de alimentos é o salgamento, a adição de cloreto de sódio, NaCl. Historicamente utilizados por tropeiros, vaqueiros e sertanejos para conservação de carne de boi, porco e peixe. O que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica? Letra A. O sal adicionado diminui a concentração de soluto em seu interior. Letra B. O sal adicionado desorganiza e destrói sua membrana plasmática. Letra C. A adição de sal altera as propriedades de sua membrana plasmática. Letra D. Os íons Na+, e Cl-, sódio, né, e o cloreto e o cloro, proveniente da dissociação do sal, entram livremente nelas. E letra E, a grande concentração de sal no meio extracelular provoca saída de água dentre elas. Pode passar. Número 2. Visando explicar uma das propriedades da membrana plasmática, fusionou-se uma célula de camundongo em uma célula humana, formando uma célula híbrida. Em seguida, com o intuito de marcar as proteínas de membrana, dois anticorpos foram inseridos no experimento. Um específico para a proteína de membrana de camundongo e outro para a proteína de membrana humana. Os anticorpos foram visualizados ao microscópio por meio de fluorescência de cores diferentes. Aí, aqui o que pede? A mudança observada na etapa 3 para a etapa 4 do experimento ocorre porque as proteínas, pode passar. Aí aqui tá a fotinha, né, mostrando cada etapa e o que acontece, né, o tempo que acontece ela. Pode passar, Jaqueline. Aí da etapa 3 para a etapa 4, o que acontece? Letra A, movimentam-se livremente do plano da bicamada lipídica. Letra B, permanecem confinados em determinadas regiões da bicamada. Letra C, auxiliam o deslocamento dos fosfolipídios da membrana plasmática. Letra D, são mobilizados em razão à inserção de anticorpos. E letra E, são bloqueadas pelos anticorpos. Pode passar. Número 3. A lavoura arrozeira na planície costeira da região do sul do Brasil comumente sofre perdas elevadas devido à salinização da água de irrigação, que ocasiona prejuízos diretos com a redução de produção da lavoura. Solos com processos de salinização avançados não são indicados, por exemplo, para o cultivo de arroz. As plantas retiram a água do solo quando as forças de embebidação dos tecidos das raízes são superiores às forças em que a água é retida no solo. A presença de sais na solução do solo faz com que seja dificultada a absorção de água pelas plantas, o que provoca o fenômeno conhecido por seca fisiológica, caracterizado pelo, né? Letra A, aumento da salinidade, em que a água do solo atinge uma concentração de sais maior do que a célula das raízes das plantas, impedindo assim que a água seja absorvida. Letra B, aumento da salinidade, em que o solo atinge um nível muito baixo de água e as plantas não têm força de sucção para absorver a água. Letra C, diminuição da salinidade, que atinge um nível em que as plantas não têm força de sucção, fazendo com que a água não seja absorvida. Letra D,
aumento da salinidade, que atinge um nível em que as plantas têm muita sudação, não tendo força de sucção para superá-la. E letra E, diminuição da salinidade, que atinge um nível em que as plantas ficam túrgidas e não têm força de sudação para superá-las. Pode passar. Questão 4. As proteínas de uma célula eucariótica possuem peptídeos sinais, que são sequências de aminoácidos responsáveis pelo seu endereçamento para as diferentes organelas, de acordo com sua função. Um pesquisador desenvolveu uma nanopartícula capaz de carregar proteínas para dentro de tipos celulares específicos. Agora, ele quer saber se uma nanopartícula carregada com uma proteína bloqueadora do ciclo de Krebs in vitro é capaz de exercer sua atividade em uma célula cancerosa, podendo cortar o aporte energético e destruir essas células. Ao escolher essa proteína bloqueadora para carregar as nanopartículas, o pesquisador deve levar em conta um peptídeo sinal de endereçamento para qual organela? Pode passar. Letra A, o núcleo. Letra B, mitocôndria. Letra C, peroxissomo. Letra D, complexo golgiense ou complexo de Golgi. E letra E, retículo endoplasmático. Pode passar, Jaque. A número 5. Muitos estudos de síntese e endereçamento de proteína utilizam aminoácidos marcados radioativamente para acompanhar as proteínas, desde a fase inicial de sua produção até seu destino final. Esses ensaios foram muito empregados para os estudos e caracterização de células secretoras. Após esses ensaios de radioatividade, qual gráfico representa a evolução temporal da produção de proteína e sua localização em sua célula secretora? Pode passar. Letra A. Aí aqui, ó, vou falar para vocês que no preto é a vesícula de secreção, no cinza, né, que é preto, cinza e branco. No cinza é o complexo golgiense ou complexo de Golgi, e no branquinho é o retículo endoplasmático. Então, a tabela vai ser de radioatividade por tempo. Aí vocês vão observar isso e vai marcar qual que tá falando lá. Pode passar, Jaque. É letra A, B, C, D e E. Pode passar. E a última é essa 6 aí. Segundo a teoria evolutiva mais aceita hoje, as mitocôndrias, organelas celulares responsáveis pela produção de ATP em células eucarióticas, assim como os cloroplastos, teriam sido originados de procariontes ancestrais, que foram incorporados por células mais complexas. Uma característica da mitocôndria que sustenta essa teoria é: letra A, capacidade de produzir moléculas de ATP. Letra B, presença de parede celular semelhante à de procariontes. Letra C, presença de membrana envolvendo e separando a matriz mitocondrial do citoplasma. Letra D, capacidade de autoduplicação dada por DNA circular próprio semelhante ao bacteriano. E a letra E, presença de um sistema enzimático eficiente às reações químicas do metabolismo aeróbico. Pode passar. E por hoje é só. Bem, vamos abrir espaço então, né, para os nossos alunos, já que nós temos aí cada aula, né, cada live que a gente propõe, um número maior de alunos participando. Se algum deles tem alguma dúvida, fazer algum questionamento, o chat também está aberto para vocês poderem escrever, viu, meninos? Fiquem à vontade. Eu queria dar só um recado. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar.
É que amanhã, né, João Paulo? É amanhã mesmo, não é? É que a gente vai fazer não vai ser monitoria, né, que a nossa monitoria é terça e quinta, aí amanhã a gente vai ter uma aula falando sobre o laboratório, o concurso Laboratório em Casa, tirando dúvida, né, quanto à inscrição, como fazer o vídeo e essas coisas. Só isso mesmo, amanhã, 4h30, se eu não me engano. Pelas mensagens aqui, gente, né, olha só, né, destacando o trabalho e o empenho de todo o grupo, né, não só a gente está tendo uma repercussão, cada vez mais participação dos alunos, mas também eles estão gostando, né, igual o Daniel aqui, ó, mencionou, agora sim, né, massa, gostei da aula, tirei vários prints, isso aí é um reconhecimento e um valor do trabalho que vocês estão divulgando e estão demonstrando, né, a maturidade e também a criatividade e a organização desse material, né, porque hoje a aula foi uma aula excelente aí de estrutura celular, de citologia, até com animação em 3D, que vocês mostraram aí numa célula animal. Então, vocês estão de parabéns. Então, gente, para mim, estudar é claro. Ótimo, valeu, Daniel, é assim mesmo, viu? Então, gente, eu vou encerrar então a nossa live de hoje e depois, né, mais tarde, porque tem uma reunião logo agora, eu vou estar postando também a gravação dela para quem não puder assistir, tá? E até mesmo aí rever a aula novamente, igual o Daniel tirou print, mas se você quiser também pegar essa aula, Daniel, eu vou disponibilizar lá no link da monitoria, tá? Para você poder seguir até, ter um canal do YouTube com uma playlist com várias aulas desses alunos, tá? Universitários da UENC, que você pode assistir várias aulas de vários conteúdos relacionados aí ao vestibular, tá? Até porque o Enem ele já foi marcado as datas aí em novembro, né? E a inscrição também. Então, se você quer participar, basta você entrar na página do INEP e tentar fazer a inscrição, tá? Se você acha que é a primeira vez que está tentando, acha que é só por tentativa, né? Você não é cursista, você não vai fazer para concorrer a uma vaga em universidade, acho que é de graça. Então, você tenta ver pela página do INEP, se inscrever, tá? Acho que também tem a forma virtual, mas acho que tem que ir para algum colégio, que eu não sei direito essa parte, mas é uma boa oportunidade para você tentar seu conhecimento, tá bom? É os recados de hoje. Vocês têm mais alguma coisa, meninas, para passar? Temos não. Então tá, então vou encerrar aqui, gente, e aí mais tarde eu posto a gravação para todo mundo ter acesso. Obrigada, gente. Até amanhã e até na próxima.